Supremo Tribunal Federal vai definir hoje a pena que o ex-presidente Fernando Collor de Mello terá de cumprir por crimes praticados na BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras. Essas investigações foram feitas pela Operação Lava Jato. Como é que vocês veem o julgamento de Fernando Collor de Mello e principalmente a possibilidade, como já foi apontada, dele pegar mais de 30 anos de prisão num primeiro momento em regime fechado, Alan Gani? Bom, primeiro eu vejo alguma inconsistência aí, porque ele deveria estar sendo julgado pela justiça comum em primeira instância, como ocorreu com o presidente Lula quando perdeu o seu cargo de presidência da República, como foi com Michel Temer. Então, por que ele não é mais senador? Por que ele não está sendo... Mas não seria porque os crimes foram cometidos, segundo as investigações, na época em que ele ainda era senador e utilizava do seu cargo para poder favorecer a esses crimes, a essa lavagem de dinheiro, a corrupção passiva? Bom ponto, mas o foro de função é pelo cargo, né? A não ser que os crimes tinham sido cometidos com pessoas que tinham ali, que ainda têm o foro privilegiado. Não me parece, porque pelo que eu pesquisei, né, nesse julgamento ninguém tem foro privilegiado. Então, meu primeiro ponto é que ele não deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, dado que ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tem algo aí que me chama a atenção, Evandro. Vários processos foram anulados, inclusive do presidente Lula, do Eduardo Cunha, entre outros. Por que de Fernando Collor continuou com todo o rigor da lei? Mas você acha que ele deveria se safar? Não acho. Acho que ele tem que ser condenado, deve ser julgado na instância correta. Eu acho que se tem provas contra ele, sou o primeiro aqui a dizer que ele tem que ser condenado. O que me chama a atenção é que outros tiveram aí um tratamento diferente da justiça. Eu acho que todo mundo tinha que ser condenado. Entendi. Fábio Piperno. Ele era senador até 15 de março, né? E o processo estava pronto para julgamento. Então, eu imagino que e não era um processo que envolvia somente o Fernando Collor de Mello, né? Então, tem outras duas pessoas. Mas essas pessoas não têm mais foro, o Piperno, perderam o foro. Então, mas ele tinha foro até 15 de março, quando inclusive o processo já estava pronto para julgamento. Qual que você acha que vai ser o fim de Fernando Collor nessa história, Fábio Piperno? Eu acho que ele vai passar muito tempo na cadeia. E você, Gustavo Segré, como vê essa situação? Imagina Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, dizendo que lindo, 425 anos e eu estou na minha casa e o Fernando Collor de Mello está na cadeia. Isso que é justiça. Eu não estou dizendo que o Fernando Collor de Mello não tinha que ir preso. Tem que ir preso. Se ele tem condições, tem sentença, tem que ser preso, respeito da lei. Mas e os outros? Por que os outros estão na casa morrendo de rir do Fernando Collor de Mello? Ô, Fábio Piperno, como é que você enxerga essa análise que foi feita de forma muito parecida pelo Gani e pelo Segré, de que vale para uns se safam, outros não, praticando corrupção? Em relação ao foro privilegiado, todos os outros citados aí, quando começaram a ser processados, eles já não exerciam mais função alguma. O Fernando Collor de Mello, quando o processo começou, ele já era senador. Então, por isso que o processo dele também correu no STF e os demais tiveram... Mas eu estou te questionando sobre a punição. Por que punição para ele e para os outros, a retirada das acusações? No caso do Sérgio Cabral, por exemplo, o processo não terminou. É que ele foi condenado em primeira instância. Então tem mais um monte, tem um caminho longo aí a seguir. Mas o processo, até chegar ao Supremo, ainda vai demorar bastante tempo. Mas o Piperno, não importa, porque muitos que tinham o foro privilegiado, a partir do momento, já tinha começado, estava no Supremo, mas a partir do momento que eles perderam o foro privilegiado, foi para a justiça comum, né? E o ponto aí, eu acho que eu sei qual é o maior pecado que Fernando Collor cometeu. Foi apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno. Segré, para a gente concluir esse debate. Gostei dessa observação. É possível. É improvável de comprovar, mas é possível. Olha, a gente precisa encerrar essa edição, mas a gente vai encerrar com notícia, inclusive, de algo que debatemos aqui. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, foi condenado a 8 anos e 10 meses por crimes como lavagem de dinheiro e também corrupção passiva, no caso envolvendo a BR Distribuidora.